Dia 76. Deuteronômio 17 a 20. Quando Israel pediu um rei, e Deus respondeu com uma lei. Deuteronômio 17. Moisés estabelece os alicerces do sistema jurídico e religioso de Israel. Sacrifícios sem defeito, investigação rigorosa da idolatria com testemunhas múltiplas, o Tribunal Supremo para causas difíceis e a lei da realeza. O rei não pode multiplicar cavalos, esposas ou ouro, deve ser israelita e nativo e precisa copiar pessoalmente a Torá para lê-la todos os dias da sua vida. O texto prevê com décadas de antecedência o fracasso de Salomão. Deuteronômio 18. O sustento dos sacerdotes e levitas é garantido pelas porções do sacrifício e pelas primícias, porque o Senhor é a herança deles. Depois, Moisés traça a linha divisória mais clara da Torá. De um lado, as práticas ocultistas das nações, adivinhação, feitiçaria, necromância, sacrifício de filhos, tudo toeva. Do outro, a alternativa que Yahvé oferece, um profeta como Moisés, que falará as palavras de Deus. E o critério para reconhecê-lo, a palavra que não se cumpre, não veio de Yahvé. Deuteronômio 19. A lei das cidades de refúgio. 3 cidades separadas para proteger o homicida involuntário do vingador de sangue. A distinção entre matar com ódio e matar por acidente revela que a Torá leva a intenção do coração a sério. O capítulo fecha com a lei das testemunhas e a proibição de mover os limites do vizinho. E a lex talionis aplicada à testemunha falsa. Ela recebe exatamente a punição que planejou para o inocente. Deuteronômio 20. A lei da guerra santa. Não temas o exército superior do inimigo, porque Yahvé é quem combate por Israel. O sacerdote fala antes da batalha. 4 categorias de isenção militar. Casa nova, vinhedo novo, noiva prometida, coração tíbio. Antes de atacar, ofereça paz. E uma lei surpreendente de cuidado ecológico. Durante o cerco, não corte as árvores frutíferas. E amanhã, dia 77, Deuteronômio 21 a 23. Se esta leitura abriu a palavra para você, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum dia da nossa jornada cronológica pela Bíblia. Deuteronômio 17. Não sacrificarás ao Senhor teu Deus boi ou ovelha em que haja defeito ou alguma coisa má, porque isso é abominação ao Senhor teu Deus. Quando no meio de ti se achar, em alguma das tuas portas que o Senhor teu Deus te dá, homem ou mulher, que fizer o mal aos olhos do Senhor teu Deus, transgredindo a sua aliança, e for e servir outros deuses, e se inclinar perante eles, ou perante o sol, ou a lua, ou a todo o exército dos céus, o que não ordenei, e te for anunciado, e tu ouvires, então diligentemente indagarás, e eis que for verdade, e certa a coisa, que tal abominação foi cometida em Israel. Então trarás para as tuas portas aquele homem ou aquela mulher que fizeram esta má coisa, e os apedrejarás com pedras, e morrerão. Por boca de 2 ou 3 testemunhas, morrerá o que houver de morrer. Por boca de uma só testemunha, não morrerá. A mão das testemunhas primeiro se levantará contra ele para o matar, e depois a mão de todo o povo. Assim tirarás o mal do teu meio. Quando a causa for muito difícil para ti no juízo, entre sangue e sangue, entre demanda e demanda, e entre chaga e chaga, causas contenciosas nas tuas portas, então te levantarás e subirás ao lugar que o Senhor teu Deus escolher, e virás aos sacerdotes, aos levitas e ao juiz que houver naqueles dias, e inquirirás, e eles te declararão a sentença do juízo, e farás segundo a sentença, que te declararem no lugar que o Senhor escolher, e cuidarás de fazer tudo o que te ensinarem. Segundo a lei que te ensinarem, e segundo o juízo que te disserem, assim farás. Não te desviarás da sentença que te declararem, nem para a direita, nem para a esquerda. E o homem que proceder com presunção, não obedecendo ao sacerdote que está ali para servir perante o Senhor teu Deus, ou ao juiz, aquele homem morrerá.
Assim tirarás o mal de Israel. E todo o povo ouvirá e temerá, e não procederá mais com presunção. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te dá, e a possuíres, e nela habitares, e disseres: Porei um rei sobre mim, como todas as nações que estão em redor de mim. Certamente porás sobre ti o rei que o Senhor teu Deus escolher. De entre teus irmãos porás rei sobre ti. Não poderás pôr sobre ti homem estrangeiro que não seja teu irmão. Ele, porém, não multiplicará para si cavalos, nem tornará o povo para o Egito para multiplicar cavalos. Pois o Senhor vos disse: Não tornareis mais este caminho, nem multiplicará para si mulheres, para que o seu coração não se desvie. Nem prata nem ouro multiplicará demasiadamente para si. E será que, quando se assentar no trono do seu reino, então escreverá para si um traslado desta lei em um livro diante dos sacerdotes levitas. E o terá consigo, e o lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer ao Senhor seu Deus, para guardar todas as palavras desta lei e estes estatutos, para os cumprir, para que o seu coração não se eleve acima de seus irmãos, e para que não se aparte do mandamento, nem para a direita, nem para a esquerda. Para que prolongue os dias no seu reino, ele e seus filhos, no meio de Israel. Deuteronômio 18. Os sacerdotes levitas, toda a tribo de Levi, não terão parte nem herança com Israel. As ofertas queimadas do Senhor e a sua herança comerão. Por isso não terão herança entre seus irmãos. O Senhor é a sua herança, como lhes disse. Este, pois, será o direito dos sacerdotes para com o povo, com os que oferecerem sacrifício, quer boi ou ovelha. Dar-se-á ao sacerdote a espádua, e as queixadas, e o bucho. As primícias do teu grão, do teu vinho, e do teu azeite, e as primícias da tosquia das tuas ovelhas, dar-lhe-ás. Porque o Senhor teu Deus o escolheu de entre todas as tuas tribos, para que esteja em pé para ministrar em nome do Senhor, ele e os seus filhos, todos os dias. E quando o levita vier de alguma das tuas portas, de qualquer lugar de Israel, onde habita, e vier com todo o desejo da sua alma ao lugar que o Senhor escolher, então ministrará em nome do Senhor seu Deus, como todos os seus irmãos, os levitas, que estão ali perante o Senhor. Igual porção comerão, além do que vier da venda do seu patrimônio. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te dá, não aprenderás a fazer segundo as abominações daquelas nações. Não se achará em ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulte a um espírito familiar, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Porque todo aquele que faz essas coisas é abominação ao Senhor. E por causa dessas abominações, o Senhor teu Deus os expulsa de diante de ti. Tu serás íntegro para com o Senhor teu Deus, porque estas nações, que hás de herdar, dão ouvidos a prognosticadores e adivinhadores. Mas quanto a ti, o Senhor teu Deus não te permitiu assim. Um profeta do teu meio, de teus irmãos, como eu, te levantará o Senhor teu Deus. A ele ouvireis. Conforme a tudo que pediste ao Senhor teu Deus em Horebe, no dia da assembleia, dizendo: Não ouça mais eu a voz do Senhor meu Deus, nem veja eu mais este grande fogo, para que não morra. Então o Senhor me disse: Bem disseram tudo o que falaram. Um profeta lhes levantarei do meio de seus irmãos, como tu, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. E será que o homem que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, eu o requererei. Mas o profeta que presumir de falar alguma palavra em meu nome, que eu não lhe tiver ordenado que fale, ou que falar em nome de outros deuses, esse profeta morrerá. E se disseres no teu coração: Como conheceremos a palavra que o Senhor não falou? Quando o profeta falar em nome do Senhor, e essa palavra não se cumprir, nem suceder. Esta é a palavra que o Senhor não falou. Com presunção, a falou o profeta: Não o temas. Deuteronômio 19. Quando o Senhor teu Deus houver destruído as nações, cuja terra o Senhor teu Deus te dá,
e tu as houveres herdado, e habitares nas suas cidades e nas suas casas, 3 cidades separarás para ti no meio da tua terra, que o Senhor teu Deus te dá para possuí-la. Prepararás o caminho, e dividirás em 3 partes o território da tua terra, que o Senhor teu Deus te fará herdar. E será para que todo homicida se refugie ali. Este é o caso do homicida que fugirá ali, para que viva. O que matar o seu próximo sem querer, não o tendo odiado dantes. Como o que for com o seu próximo ao bosque para rachar lenha, e a sua mão vibrar o machado para cortar a árvore, e o ferro escorregar do cabo, e ferir o seu próximo, e este morrer. Aquele fugirá a uma daquelas cidades e viverá, para que o vingador do sangue não persiga o homicida, enquanto o seu coração estiver quente, e o alcance por ser comprido o caminho, e o fira mortalmente. E contudo, não era réu de morte, pois não tinha odiado o seu próximo dantes. Pelo que te ordeno, dizendo, separarás 3 cidades para ti. E quando o Senhor teu Deus alargue o teu termo, como jurou a teus pais, e te der toda a terra que prometeu dar a teus pais, quando guardares todos estes mandamentos para os cumprir, que hoje te ordeno, a saber, amar ao Senhor teu Deus, e andar nos seus caminhos todos os dias, então acrescentarás mais 3 cidades a estas 3, para que sangue inocente não seja derramado no meio da tua terra, que o Senhor teu Deus te dá por herança, e não haja sangue sobre ti. Mas se houver algum homem que aborreça o seu próximo, e o espreite, e se levante contra ele, e o fira mortalmente, e aquele morra, e fugir a uma dessas cidades, então os anciãos da sua cidade mandarão trazer, e o entregarão nas mãos do vingador do sangue, para que morra. O teu olho não o poupará. Tirarás da Israel o sangue inocente, para que te vá bem. Não removerás os limites do teu próximo, que os primeiros fixaram na tua herança, que herdarás na terra que o Senhor teu Deus te dá para possuí-la. Uma testemunha não se levantará contra alguém por qualquer iniquidade ou por qualquer pecado, seja qual for o pecado que cometer. Por boca de 2 testemunhas ou por boca de 3 testemunhas, a coisa será confirmada. Se uma falsa testemunha se levantar contra alguém para testificar contra ele transgressão, então os 2 homens em cuja demanda está o litígio se apresentarão perante o Senhor, perante os sacerdotes e os juízes que houver naqueles dias. E os juízes inquirirão bem. E eis que a testemunha foi falsa, e testificou falsamente contra seu irmão. Então fareis a ela como intentou fazer ao seu irmão. Assim tirarás o mal do teu meio. E os que ficarem ouvirão e temerão, e não se fará mais tal maldade no teu meio, e o teu olho não a poupará, vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Deuteronômio 20. Quando saíres a peleja contra os teus inimigos, e vires cavalos, e carros, e povo mais numeroso do que tu, não os temerás. Porque o Senhor teu Deus que te tirou da terra do Egito é contigo. E será que, quando vos aproximardes à peleja, o sacerdote se chegará, e falará ao povo, e lhes dirá, ouve, Israel, vós vos aproximais hoje da peleja contra os vossos inimigos. Não desmaieis os vossos corações, não temais, não vos perturbeis, nem vos espanteis diante deles, porque o Senhor vosso Deus é o que vai convosco, para pelear por vós contra os vossos inimigos, para vos salvar. Então os oficiais falarão ao povo, dizendo, qual é o homem que edificou casa nova e ainda não a consagrou? Vá e torne-se para a sua casa, para que não morra na peleja, e outro a consagre. E qual é o homem que plantou uma vinha e ainda não a tem usufruído? Vá e torne-se para a sua casa, para que não morra na peleja, e outro a usufruía. E qual é o homem que se ajustou com uma mulher e ainda não a desposou? Vá e torne-se para a sua casa, para que não morra na peleja, e outro a despose. Mais falarão os oficiais ao povo e dirão, qual é o homem temeroso e de coração tíbio? Vá e torne-se para a sua casa, para que o coração de seus irmãos não desmaia como o seu coração. E será que, quando os oficiais acabarem de falar ao povo, porão capitães dos exércitos à frente do povo.
Quando te aproximares de alguma cidade para pelejar contra ela, propor-lhe-ás paz. E será que, se te responder com paz, e te abrir as portas, todo o povo que nela se achar te servirá e te pagará tributo. Mas, se não fizer paz contigo e mover guerra contra ti, então sitiá-la-ás. E quando o Senhor teu Deus a entregar nas tuas mãos, passarás a espada todos os seus homens, somente as mulheres, e os meninos, e os animais, e tudo o que houver na cidade, toda a sua presa, despojarás para ti, e comerás o despojo dos teus inimigos que o Senhor teu Deus te deu. Assim farás a todas as cidades que estiverem muito distantes de ti, que não são das cidades destas nações, mas das cidades destes povos, que o Senhor teu Deus te dá por herança. Não deixarás viva alma alguma, mas os destruirás totalmente, a saber, aos heteus, e amorreus, e cananeus, e perizeus, e heveus, e jebuseus, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que não vos ensinem a fazer conforme a todas as suas abominações que fazem a seus deuses, e assim pecareis contra o Senhor vosso Deus. Quando sitiares alguma cidade, pelejando contra ela muitos dias para a tomar, não destruirás a sua arvoredo, metendo nele o machado, porque dele comerás. Pelo que não o cortarás, porque a árvore do campo por acaso é homem, para que a sitieis. Somente aquela árvore que souberes que não é árvore de comer, a destruirás e cortarás, e edificarás baluartes contra a cidade que guerreia contigo, até que ela caia. Encerramos aqui o dia 76 da nossa jornada cronológica pela palavra. Em Deuteronômio 17 a 20, a Torá nos apresenta um Deus que pensa em tudo. O coração do rei que não deve se exaltar, o profeta que Yahweh levantará para falar suas palavras, a cidade que acolhe o fugitivo inocente e o soldado que não precisa temer, porque o Senhor combate por ele. Cada lei revela um aspecto do caráter de Yahweh: justo, misericordioso, sábio e fiel. Até o próximo dia, dia 76 completo.